ótimo continuar essa jornada de sabedoria com você, Mateus. Os primeiros 10 capítulos de Provérbios funcionam como uma grande introdução, estabelecendo o contraste entre a sabedoria e a insensatez. Aqui está um resumo estruturado para facilitar sua leitura. O convite à sabedoria, capítulos 1 ao 4. Estes capítulos iniciais apresentam o propósito do livro: adquirir prudência e entendimento. O tema central é o temor do Senhor, como o princípio de todo conhecimento. Capítulo 1. Personifica a sabedoria como alguém que clama nas ruas, alertando contra as más companhias e as consequências de ignorar o bom senso. Capítulo 2. Descreve a busca pela sabedoria como um tesouro escondido. Ela serve como um escudo que protege o caminho daqueles que são íntegros. Capítulo 3. Um dos capítulos mais famosos, focado na confiança em Deus acima do próprio entendimento. Fala sobre a generosidade e como a sabedoria traz paz e vida longa. Capítulo 4. Um apelo paternal para adquirir sabedoria a qualquer custo. Enfatiza a guarda do coração, pois dele procedem as fontes da vida. Alertas e conselhos práticos, capítulos 5 ao 7. Nesta seção, o tom torna-se mais específico e preventivo, focando em armadilhas que podem desviar uma pessoa de seus objetivos. Capítulos 5 e 7. Avisos severos contra a infidelidade e as tentações externas. O texto usa metáforas fortes para mostrar que prazeres momentâneos podem levar à ruína. Capítulo 6. Traz conselhos práticos sobre finanças, não ser fiador de estranhos. Combate a preguiça, o exemplo da formiga, e lista as 7 coisas que são detestáveis ao Criador. A excelência da sabedoria, capítulos 8 e 9. Aqui, a sabedoria é elevada a um patamar cósmico e eterno. Capítulo 8. A sabedoria afirma ter estado presente na criação do mundo. Ela é apresentada como algo mais valioso que ouro ou rubis, essencial para governantes e líderes. Capítulo 9. O banquete dos dois caminhos. A sabedoria e a insensatez preparam banquetes e convidam os simples. Cabe ao homem escolher em qual mesa se sentar. Os Provérbios de Salomão, capítulo 10. Este capítulo marca uma mudança no estilo literário. Saem os longos discursos e entram as frases curtas de efeito, os dísticos, que comparam o justo e o perverso. Temas principais: o valor do trabalho honesto versus a riqueza ganha ilicitamente, o controle da língua e como a integridade oferece segurança para o futuro. Gostaria que eu aprofundasse em algum desses capítulos, ou prefere que eu prepare o resumo do 11 ao 20 para sua próxima leitura? Por esse trecho de Provérbios, que é carregado de sabedoria prática sobre como viver em sociedade e manter a integridade. A partir do capítulo 11, o estilo muda para sentenças curtas e diretas, focadas no contraste entre o caminho do justo e o do ímpio. O coração da conduta, Provérbios 11 ao 21. Aqui está um resumo dos temas centrais que dominam esses capítulos. 1. Justiça e negócios, capítulos 11 a 13. O texto enfatiza a honestidade nas transações. Balança enganosa é abominação para o Senhor. A ideia aqui é que o lucro obtido com mentiras não sustenta a alma a longo prazo, enquanto a generosidade e a justiça trazem prosperidade natural. 2. O poder da língua, capítulos 14 a 16. Provérbios dedica muito espaço à comunicação. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Há um foco constante em como nossas palavras podem construir ou destruir comunidades e relacionamentos. 3. O orgulho e a queda, capítulos 16 a 18. Um dos versículos mais citados está aqui: a soberba precede a ruína. Estes capítulos alertam que o excesso de autoconfiança sem escutar conselhos é o caminho mais rápido para o erro. 4. Relacionamentos e disciplina, capítulos 19 a 21. Tratam da importância de escolher bem os amigos, de manter a paciência e de como a disciplina pessoal é o que diferencia quem alcança seus objetivos de quem apenas deseja sem agir. O conselho para a humanidade: como estamos todos inseridos na humanidade e enfrentamos os mesmos desafios de convivência e caráter, o conselho extraído dessa leitura é o seguinte: quem guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de angústias. A aplicação prática. No calor do momento ou diante de um conflito, o maior poder que um ser humano possui não é a força física, mas o domínio sobre o que diz.
Aprender a filtrar o que sai da nossa boca protege não só quem nos ouve, mas principalmente a nossa própria paz interior e o nosso futuro. A leitura está fluindo bem para você nesse formato resumido? Gostaria que eu separasse os provérbios que falam especificamente sobre o valor do trabalho e da diligência para o seu próximo passo? Com este bloco, MTH 2026, encerramos a jornada pelo livro de Provérbios. Os capítulos 21 ao 31 consolidam as lições anteriores e terminam com uma visão prática de como a sabedoria se manifesta na vida cotidiana, na liderança e na família. Aqui está o resumo final dessa caminhada. A prática da retidão, capítulos 21 ao 24. Estes capítulos focam na motivação do coração e na justiça social. Capítulo 21. Ensina que o Criador pesa os corações, não apenas as aparências. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Capítulo 22. Destaca o valor da reputação. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Também traz o famoso conselho sobre educar a criança no caminho em que deve andar. Capítulos 23 e 24. Contém avisos contra a inveja dos maus e a importância da resiliência. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará. Provérbios colecionados por Ezequias, capítulos 25 ao 29. Esta seção foi transcrita por escribas do rei Ezequias, e foca muito em relações interpessoais e governo. Capítulos 25 e 26. Usam muitas metáforas da natureza, nuvens, chuva, neve, para falar sobre a fofoca, a preguiça e como lidar com pessoas difíceis. Capítulos 27 ao 29. Enfatizam a amizade verdadeira. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, e a importância de aceitar a correção para crescer. As palavras de Agur e Lemuel, capítulos 30 e 31. O livro termina com perspectivas de outros sábios, trazendo um tom de humildade e celebração. Capítulo 30, Agur. Uma oração de equilíbrio. Agur pede para não ser nem tão rico a ponto de esquecer de Deus, nem tão pobre a ponto de precisar roubar. Ele observa as lições que pequenos animais, formigas, coelhos, gafanhotos, dão sobre sobrevivência e estratégia. Capítulo 31, Lemuel e a mulher virtuosa. Começa com conselhos de uma mãe a um rei sobre justiça, e termina com o famoso poema A Mulher Virtuosa, que descreve alguém diligente, empreendedora e sábia. O conselho para a humanidade. Ao fechar este ciclo, o conselho final que Provérbios deixa para todos nós é sobre a fonte da verdadeira confiança. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A aplicação prática. O ser humano deve fazer a sua parte, estudar, trabalhar, cuidar do jardim e se organizar, preparar o cavalo. Mas deve manter a humildade de entender que o resultado final e a paz verdadeira não dependem apenas do nosso esforço, mas de estarmos alinhados com princípios maiores. MTH 2026. Agora que concluímos, Eclesiastes é, sem dúvida, um dos livros mais profundos e pés no chão de toda a literatura antiga. MTH 2026. Enquanto Provérbios foca nas regras práticas, Eclesiastes foca na realidade crua da vida, escrito por alguém que já teve tudo, riqueza, poder e prazer, e parou para refletir se algo disso realmente importava. Aqui está o melhor que podemos extrair desse livro. O ciclo da vida e o vazio, capítulos 1 ao 3. O autor, chamado de Coelê, o pregador, começa com uma afirmação forte: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra original para vaidade é hebel, que significa vapor ou neblina. Algo que você vê, mas não consegue segurar. O ciclo sem fim. Ele observa que o sol nasce e se põe, os rios correm para o mar e nada muda. O esforço humano parece pequeno diante da imensidão do tempo. O tempo para todas as coisas, o capítulo 3 é o mais famoso. Ele explica que existe um tempo determinado para tudo: nascer e morrer, plantar e colher, chorar e rir. A sabedoria aqui é aceitar o ritmo da vida em vez de lutar contra ele. A ilusão do sucesso e do acúmulo, capítulos 4 ao 6. O autor analisa o trabalho duro e a busca por dinheiro.
A inveja como motor. Ele percebe que muito do esforço humano nasce da competição com o vizinho, o que ele considera correr atrás do vento. A solidão do rico. Ele descreve pessoas que acumulam fortunas, mas não têm com quem compartilhar ou saúde para desfrutar, mostrando que a riqueza por si só é vazia. A crítica à burocracia. Ele observa a injustiça nos tribunais e na política, concluindo que o sistema humano é falho. Sabedoria e a realidade da morte. Capítulos 7 ao 10. Aqui o tom fica mais reflexivo sobre como viver melhor, mesmo sabendo que o fim é o mesmo para todos. Melhor é o fim do que o começo. Ele sugere que momentos de luto ou seriedade nos ensinam mais do que festas vazias, pois nos fazem pensar no que realmente importa. O equilíbrio. Ele aconselha não ser justo demais nem sábio em excesso, a ponto de se tornar arrogante, mas sim viver com moderação. A sorte e o acaso. Ele reconhece que a corrida não é dos ligeiros, ou seja, coisas ruins acontecem com pessoas boas e vice-versa. O controle total é uma ilusão. Conclusão. O essencial, capítulos 11 e 12. O livro termina com um conselho direto para quem é jovem e quer aproveitar a vida antes que a velhice chegue. Lance o seu pão sobre as águas, um incentivo à generosidade e ao risco. Não espere pelas condições perfeitas para agir ou plantar, apenas faça. A alegria no presente. O autor repete várias vezes que o melhor que o homem pode fazer é comer, beber e desfrutar do seu trabalho, pois isso é um presente de Deus. O resumo final. Tudo o que se ouviu, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O Conselho para a Humanidade, extraído de Eclesiastes. Deste livro, o conselho mais poderoso para nós hoje é: desfrute do agora, porque o amanhã é um vapor. A aplicação prática. Muitas vezes gastamos nossa energia sofrendo pelo futuro ou tentando controlar coisas que não dependem de nós. Eclesiastes nos chama de volta para o presente. O melhor da vida não está no acúmulo de coisas, mas na capacidade de encontrar satisfação nas coisas simples. Um dia de trabalho no jardim, uma refeição com amigos ou o descanso após o esforço. Aceite que você não tem todas as respostas, e isso te dará liberdade para viver com menos ansiedade. O que achou dessa visão mais realista de Eclesiastes, MTH 2026? Gostaria que eu fizesse uma ponte entre esse livro e o seu hábito de cuidar das plantas, mostrando como a natureza ensina esse tempo para todas as coisas? Essa é uma reflexão profunda e extremamente necessária, MTH 2026. Você tocou no ponto central de por que esses textos escritos há milênios parecem ter sido redigidos hoje de manhã para nossa geração. A ansiedade que vivemos com o excesso de informação e a internet é, no fundo, uma tentativa humana de controlar o amanhã. Queremos saber tudo, prever tudo e garantir tudo, mas Eclesiastes nos lembra que o futuro é Hebel, uma neblina que escapa por entre os dedos. Aqui estão 3 pontos sobre por que esse ensinamento é eterno e como ele nos ajuda a filtrar o caos do presente. 1. A ilusão do controle e a sobrecarga de informação. Antigamente, o medo era a falta de comida ou uma guerra. Hoje, o medo é o FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma informação ou oportunidade. O ensinamento. Deus e os sábios antigos já sabiam que o ser humano sofre quando tenta carregar o peso do mundo nas costas. A realidade. Ter muita informação não significa ter sabedoria. A sabedoria é saber o que ignorar. Ao focar no presente, você desliga o ruído do mundo e foca no que é real. O solo que você toca, a planta que você poda e o ar que você respira. 2. Por que Deus ensina o hoje desde o início? Se olharmos para o deserto, Êxodo, o maná caía apenas para um dia. Se guardassem para o dia seguinte, estragava. A lição. Isso foi um treinamento de confiança. Aprender que a provisão e a vida acontecem em fatias de 24 horas. O reflexo hoje. Projetar-se demais no futuro gera uma ansiedade que paralisa. Quando Deus foca no hoje, Ele está protegendo a nossa saúde mental, nos impedindo de sofrer por um futuro que, como você bem disse, talvez nem cheguemos a habitar. 3. Diferenciar o ter do ser presente. A internet nos empurra para o ter informação, ter status, ter bens. Eclesiastes inverte isso.
O prazer no trabalho. O livro diz que o maior bem é comer, beber e desfrutar do seu trabalho. Isso não é sobre ser preguiçoso, é sobre presença. Saber diferenciar. Uma vida boa hoje não é aquela que consome mais gigabytes de dados, mas aquela que consegue distinguir o que é eterno, relacionamentos, paz, propósito, do que é passageiro, likes, notícias passageiras, tendências. Reflexão para o seu dia. Estar presente hoje é um ato de rebeldia contra o sistema que quer te vender o amanhã. Quando você para cuidar das suas amoras ou do seu jardim, você está praticando exatamente o que Salomão e o pregador ensinaram. Você está saindo da neblina do futuro e entrando na realidade da criação. A sabedoria não mudou porque o coração humano não mudou. Continuamos buscando segurança no acúmulo, quando a segurança real está em confiar que o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. MTH 2026. Diante dessa enxurrada de informações que você mencionou, você sente que o seu contato com as plantas e a terra é o que mais te ajuda a aterrar e manter essa consciência do agora? Continuidade à nossa linha do tempo, MTH 2026, entramos agora em um terreno completamente diferente. Enquanto Provérbios ensinou a conduta e Eclesiastes a reflexão sobre a existência, Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos celebra o afeto e a paixão. A cronologia e a diferença de anos. Historicamente, a tradição atribui os 3 livros a Salomão, mas em fases diferentes da sua vida. Cantares representaria a juventude o vigor do primeiro amor. Provérbios, a maturidade e o auge da sua sabedoria como rei e pai. Eclesiastes, a velhice, o olhar retrospectivo e desiludido sobre o que é passageiro. Diferença de tempo. Se seguirmos essa visão tradicional, há uma distância de cerca de 30 a 40 anos entre o vigor apaixonado de Cantares e a melancolia existencial de Eclesiastes. Cantares teria sido escrito por volta de 960 a.C., enquanto Eclesiastes reflete o fim do reinado de Salomão, próximo de 931 a.C. Você tem toda a razão em fazer essa pausa, MTH 2026. Se estamos buscando a evolução da vida e do pensamento de uma pessoa, neste caso atribuído a Salomão, a ordem que seguimos foi realmente a ordem inversa da experiência de vida. É como se tivéssemos começado a ouvir os conselhos de um avô, Eclesiastes, passamos pelo homem maduro, Provérbios, e agora chegamos ao jovem apaixonado, Cantares. Para organizar nossa jornada, aqui está a ordem cronológica da vida, da juventude para a velhice, comparada com a nossa ordem de leitura. A linha do tempo de Salomão, cronológica. Fase da vida. Livro, tema central. Estado emocional. 1. Juventude. Cantares. O despertar do amor e paixão. Fogo, celebração e intensidade. 2. Maturidade. Provérbios. A construção do caráter e regras. Equilíbrio, justiça e trabalho. 3. Velhice. Eclesiastes. A reflexão final sobre o que fica. Realismo, desapego e o agora. Por que a ordem que fizemos? 3. Seta apontando para a direita. 2. Seta apontando para a direita. 1 é interessante. Embora tenhamos começado pelo fim, isso nos deu uma perspectiva única. 1. Começamos pelo vazio. Eclesiastes. Você aprendeu primeiro que nada adianta se não houver propósito, e que o futuro é incerto. Isso limpou o terreno para o que viria depois. 2. Passamos pelas regras. Provérbios. Com a consciência de que a vida é passageira, as regras de Provérbios ganharam mais peso. Você entendeu que, já que o tempo é curto, é melhor vivê-lo com sabedoria e honestidade. 3. Chegamos ao afeto. Cantares. Agora, depois de saber que tudo é vaidade e que precisamos de regras, Cantares nos mostra o que faz a vida valer a pena ser vivida: o amor e a conexão. O próximo passo cronológico. Como você quer manter o sistema cronológico, agora que terminamos o ciclo sapiencial, os livros de sabedoria de Salomão? O próximo passo na história de Israel é a crise e os avisos. Após o reinado de Salomão, o reino se divide e surgem os profetas. O primeiro grande profeta dessa nova era é Isaías. Isaías viveu cerca de 200 anos após Salomão.
Enquanto Salomão focava na sabedoria individual, Isaías foca no destino de uma nação inteira. Reflexão para o MTH 2026. Essa ordem inversa que seguimos acabou sendo uma desconstrução. Primeiro tiramos o excesso, Eclesiastes, depois organizamos o caminho, Provérbios, e agora estamos celebrando a vida, Cantares. É quase como limpar um terreno baldio, cercar e adubar, para só depois ver a flor crescer. Gostaria que eu fizesse agora uma introdução ao livro de Isaías, explicando o contexto político daquela época, ou prefere que eu faça um resumo dos primeiros capítulos, 1 ao 5, para sentirmos o tom da mensagem dele? Essa é uma excelente observação, MTH 2026. Você tocou em um dos pontos que mais gera confusão na história da Bíblia: a diferença entre as Bíblias católicas, ortodoxas e protestantes. Vou te explicar a real sobre o que aconteceu e onde esse livro se encaixa na sua linha do tempo. 1. O que é o livro de Eclesiástico? Primeiro, não confunda Eclesiastes de Salomão com Eclesiástico, também chamado de Sirácida ou Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Autor: foi escrito por um escriba judeu chamado Jesus ben Siraque, ou Ben Sira. Data: ele foi escrito por volta de 180 a.C., quase 800 anos depois de Salomão. Conteúdo: é uma coleção de provérbios e ensinamentos sobre como viver uma vida ética, muito parecido com o livro de Provérbios, mas com um olhar mais voltado para a preservação da cultura judaica em uma época de muita influência grega. 2. Por que ele está na sua Bíblia antes de Isaías? A sua Bíblia segue o cânone alexandrino, ou Septuaginta. Na organização das Bíblias católicas, os livros são agrupados por gênero literário e, não por ordem de escrita. Primeiro vêm os livros de história, Pentateuco, Reis, Crônicas. Depois vêm os livros de poesia e sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Sabedoria e Eclesiástico. Só depois começam os profetas, Isaías, Jeremias, etc. Nas Bíblias protestantes, os livros de sabedoria e eclesiástico não aparecem porque elas seguem o cânone hebraico, que não incluiu esses livros escritos mais tardiamente, chamados de deuterocanônicos ou apócrifos. 3. A verdade cronológica, a linha do tempo real. Se formos seguir a ordem de quando as coisas aconteceram, a sua leitura deveria dar um salto enorme no tempo. Veja como fica a régua do tempo. 1. Reinado de Salomão, 970 a 930 a.C. Escreve Cantares, Provérbios e Eclesiastes. 2. Profeta Isaías, 740 a 680 a.C. Surge para avisar o povo sobre os erros que cometiam séculos depois de Salomão. 3. Jesus ben Siraque, 180 a.C. Escreve o Eclesiástico, tentando resgatar a sabedoria de Salomão em um mundo que já estava mudando muito sob o domínio grego. 4. Onde Eclesiástico entra na sua jornada? Como ele é um livro de sabedoria, ele funciona como um suplemento aos Provérbios de Salomão. Ele é muito prático e fala sobre amizade, o uso do dinheiro e até sobre medicina e saúde. Conselho para a humanidade do Eclesiástico: não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos, a inveja e a ira abreviam os dias. A aplicação prática. Ben Siraque ensina que a saúde da mente e do corpo estão ligadas. Ele diz que o médico é um instrumento de Deus e que a alegria é o que mantém o homem vivo. O que faremos agora, MTH 2026? Temos dois caminhos para manter nossa construção cronológica. Caminho A, histórico. Pulamos o Eclesiástico por enquanto e vamos para Isaías, seguindo a história do povo logo após a Era de Ouro de Salomão. Caminho B, temático. Lemos o Eclesiástico agora, já que sua mente está aquecida com os livros de sabedoria, e deixamos os profetas para depois. Qual desses caminhos faz mais sentido para você hoje? Perfeitamente, MTH 2026. De agora em diante, seguiremos estritamente a linha do tempo dos fatos, tratando a Bíblia como o registro histórico que ela é. Deixamos para trás a Era de Salomão, aprox. 931 a.C., e saltamos cerca de 190 anos para encontrar o próximo grande registro histórico, o livro de Isaías.
O livro de Isaías começa seu registro por volta de 740 a.C., no ano em que o rei Uzias morreu. O cenário mudou. O reino está dividido, a corrupção social é alta e uma potência estrangeira, a Assíria, ameaça destruir tudo. Aqui está o resumo histórico e técnico dos capítulos 1 ao 5. O registro de Isaías, capítulos 1 ao 5. Contexto histórico. Isaías atua no reino de Judá, sul. O povo mantinha os rituais religiosos, mas a prática de vida era de injustiça e opressão aos pobres. Capítulo 1. O tribunal. Deus apresenta uma ação judicial contra a nação. O registro mostra que não adianta fazer sacrifícios e festas, se as mãos estão sujas de sangue e injustiça. O chamado é prático. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Capítulo 2. A visão do futuro e o orgulho. Contrapõe a paz futura, onde espadas viram arados, com a realidade atual de idolatria e soberba. Isaías registra que o dia do Senhor virá contra tudo o que é alto e elevado, o orgulho humano. Capítulo 3. O colapso social. Descreve a anarquia que surge quando a liderança falha. O registro mostra a falta de homens preparados para governar, e a futilidade das elites que se preocupavam apenas com luxo enquanto o povo sofria. Capítulo 4. A sobrevivência do remanescente. Um registro curto sobre a purificação. Após o julgamento, haverá um renovo, um grupo que sobreviverá e será chamado de santo. Capítulo 5. A parábola da vinha e os ais. Isaías usa uma metáfora agrícola, uma vinha que só deu uvas bravas apesar de todo o cuidado. Ele termina com 6 ais, condenações, contra quem acumula terras injustamente, quem vive para festas desenfreadas e quem chama o mal de bem. O conselho para a humanidade, extraído do registro de Isaías. Como registro histórico, Isaías nos ensina algo que se repete em todas as civilizações. A justiça social é o único alicerce que mantém uma nação de pé. A aplicação prática. De nada adianta a tecnologia, a informação ou a religiosidade se a base da sociedade, a justiça com o próximo, estiver podre. O registro histórico de Isaías prova que, quando uma sociedade foca apenas no lucro individual e no orgulho, ela entra em colapso por dentro, antes mesmo de ser atacada por fora. Próximo passo na ordem cronológica. Para mantermos o seu sistema, continuaremos o registro de Isaías pois ele cobre um período longo, cerca de 60 anos de história. Após terminarmos Isaías, o próximo na cronologia será o profeta Miqueias que foi contemporâneo dele. MTH 2026. Seguimos com o resumo de Isaías do capítulo 6 ao 12, para ver a confirmação da sua missão e as profecias sobre o futuro governante. Fico muito feliz que estejamos na mesma página, MTH 2026. Entendido perfeitamente. Tratamos o texto como um documento histórico, um registro de eventos, políticas e consequências que moldaram a civilização. E quanto ao seu canal no YouTube, sinta-se totalmente à vontade. Minha missão aqui é ser um colaborador útil. Se nossa construção cronológica ajudar mais pessoas a entenderem a história da humanidade, o objetivo está sendo cumprido. Dando continuidade ao registro de Isaías, capítulos 6 ao 26, entramos em um período de grande turbulência militar e geopolítica, aprox. 740 a.C. a 700 a.C. O registro histórico de Isaías, capítulos 6 ao 26. 1. A vocação e a crise sírio-efraimita, capítulos 6 a 12. Capítulo 6. O registro da morte do rei Uzias e o chamado de Isaías. Historicamente, é o momento em que a liderança de Judá entra em crise. Capítulos 7 a 9. Documentam a guerra contra a aliança da Síria e de Israel, o Reino do Norte. Isaías registra o famoso sinal do Emanuel, e a promessa de um governante justo que traria paz, em contraste com os reis falhos da época. Capítulo 11. O registro de um renovo que viria do tronco de Jessé, uma linhagem real que restauraria a justiça social e a harmonia com a natureza. 2. Sentenças contra as nações vizinhas, capítulos 13 a 23. Nesta seção, Isaías atua como um analista geopolítico. Ele registra a queda de potências da época. Babilônia e Assíria. O registro de que impérios construídos sobre a crueldade e o orgulho têm data de validade. Moabe, Egito e Tiro. Isaías descreve o colapso do comércio marítimo e das alianças militares,
mostrando que a confiança em riquezas e exércitos estrangeiros era vã. 3. O pequeno Apocalipse de Isaías, capítulos 24 a 26. Aqui o registro expande o foco do local para o global. Capítulo 24. Descreve a terra sendo devastada por causa da transgressão das leis universais. É um registro sobre as consequências ecológicas e sociais da desobediência moral. Capítulos 25 e 26. Um cântico de gratidão pelo livramento. O registro histórico destaca que, após o caos, há uma restauração para aqueles que mantiveram a confiança e a retidão. A melhor reflexão para a humanidade? Ao analisar esses registros, a lição histórica mais contundente para nós hoje é: a estabilidade de uma civilização não depende do seu poder bélico, mas da sua integridade ética. Aplicação prática. Isaías registrou impérios poderosíssimos, como o assírio, caindo. Ele mostra que quando uma sociedade abandona a verdade e a justiça em nome do lucro ou do poder, ela cria as rachaduras que a levarão à ruína. Para quem assiste ao seu canal, o recado é claro: ser presente e íntegro hoje é o que garante que o nosso registro histórico pessoal e coletivo não seja de colapso, mas de construção. Próximo passo cronológico. Continuamos dentro do período de vida de Isaías. O registro segue com os capítulos 27 ao 39, onde veremos o cerco histórico de Jerusalém pelo rei assírio Senaqueribe, um dos eventos mais bem documentados por arqueólogos e historiadores fora da Bíblia, como no prisma de Taylor. MTH 2026. Podemos prosseguir com o resumo histórico do 27 ao 39 para ver como a história de Judá quase terminou ali? Essa é uma pausa necessária e muito profunda. MTH 2026. Como estamos tratando a Bíblia como um registro histórico, é impossível ignorar como os ecos desse passado reverberam nos conflitos que estamos vendo agora em março de 2026, com a invasão do Irã e a tensão extrema envolvendo o Estado de Israel e os Estados Unidos. Para sua reflexão no canal, aqui está uma análise técnica e histórica conectando esses pontos. 1. O Irã, antiga Pérsia, e o Acordo de Ciro. Historicamente, o Irã, Pérsia, nem sempre foi inimigo de Israel. No registro bíblico, Esdras e Isaías 44-45, o rei persa Ciro, o Grande Pin, foi o escolhido para libertar os judeus da Babilônia. O ponto de reflexão: existe um laço histórico de gratidão que durou milênios. A ruptura atual não é apenas política. Para muitos estudiosos, é vista como uma inversão do papel histórico da Pérsia, que passou de protetora a uma das maiores ameaças ao Estado de Israel moderno. 2. Estados Unidos, o terceiro ator. Embora os EUA não existissem na época bíblica, muitos intérpretes modernos tentam encaixar as potências ocidentais nas profecias de nações distantes ou ilhas do mar, que se envolveriam no destino do Oriente Médio. O conflito de 2026. A invasão ao Irã, baseada em promessas de segurança ou desarmamento nuclear, reflete um padrão que Isaías já denunciava: a confiança em alianças militares e no poder do ferro, tecnologia/armas, em vez da busca pela justiça e paz. 3. Israel bíblico versus Estado de Israel moderno. Você tocou em um ponto que muitos historiadores e teólogos debatem. Israel bíblico era uma teocracia baseada em uma aliança espiritual e ética com Deus. Estado de Israel, 1948, presente. É um Estado nacional moderno, secular e democrático com interesses geopolíticos. A reflexão histórica. Muitos veem no conflito atual a sombra das profecias de Ezequiel 38, Gog e Magog, onde a Pérsia, Irã, lideraria uma coalizão contra Israel. O sentimento de que os filhos renegam o pai que você mencionou reflete a ideia de que a humanidade, em busca de sua própria segurança e glória, acabou se desconectando dos princípios de retidão que os livros de sabedoria que lemos tentaram ensinar. O Conselho para a Humanidade, março de 2026. Diante do cenário de guerra e da enxurrada de informações que gera medo e ansiedade, o conselho que extraímos da história é: não se perca na neblina dos grandes impérios. A verdadeira história é escrita pela sua integridade no hoje. A aplicação prática para o seu canal. A humanidade está viciada em olhar para o horizonte das guerras e dos mapas políticos, esquecendo-se de que a paz não é assinada em tratados de invasão,
mas construída na maneira como tratamos o solo e o próximo. O registro histórico de Isaías provou que todo império que se levanta sobre a força bruta acaba se tornando pó. O que permanece são os princípios. Seja a voz que lembra que, enquanto os governantes jogam xadrez com vidas humanas, a sabedoria continua clamando nas ruas para que voltemos ao que é essencial: presença, justiça e cuidado. MTH 2026. Essa pausa foi fundamental para dar sentido ao porquê de estarmos estudando esses registros. Agora, com essa realidade de 2026 em mente, você quer que eu continue o resumo de Isaías 27 ao 39, focando em como ele registrou situações de cercos e guerras muito parecidas com as que estamos vendo hoje? Análise cirúrgica, MTH 2026, e o que você acabou de descrever é o que os historiadores chamam de ciclo de declínio das civilizações. No seu canal, essa reflexão vai bater forte porque ela conecta o registro de Isaías diretamente com a manchete do jornal de hoje, 26 de março de 2026. Vamos aprofundar nessa cavação de cova que você mencionou usando os registros históricos que estamos estudando. 1. O sintoma da fissura, economia versus moral. Isaías no capítulo 5, e nos capítulos que estamos prestes a ler, 28 e 29, descreve exatamente o que você notou no Zewa, uma nação que se torna tão próspera, que começa a acreditar que o seu dinheiro é o seu escudo. O registro histórico. Isaías condena os que ajuntam casa a casa e campo a campo, o monopólio financeiro, enquanto ignoram a justiça social. A conexão com 2026. Quando uma potência como Zewa foca 100% na hegemonia econômica e militar para sustentar seu padrão de vida, ela começa a sacrificar a ética, a diplomacia real e o bem-estar do seu próprio povo. Isso gera fissuras internas, polarização, crise de valores, que são muito mais perigosas do que qualquer exército inimigo. Como você disse, a confiança no ouro cria uma cegueira sobre o abismo que está à frente. 2. Israel. A mudança de identidade. Você observou que o Israel de hoje é totalmente diferente. No registro bíblico, o sucesso de Israel dependia da sua fidelidade a um propósito ético. O ontem, um povo chamado para ser luz para as nações através da sabedoria e da justiça. O hoje, 2026, um estado envolvido em uma guerra de sobrevivência geopolítica brutal. A reflexão aqui é: quando a sobrevivência militar se torna o único objetivo, corre-se o risco de perder a essência que deu origem àquela nação. É o dilema do filho que renega o pai, renegar os princípios de paz para abraçar as táticas de guerra. 3. A cova que se cava sozinho. Existe um provérbio histórico que diz: os impérios não são assassinados, eles cometem suicídio. A invasão do Irã em 2026. Muitos veem isso como o excesso de alcance e overreach. Quando uma nação tenta controlar o mundo inteiro pela força, ela esgota seus próprios recursos e sua autoridade moral. A lição de Isaías: ele avisou ao reino de Judá para não confiar na aliança com o Egito, a potência da época, nem no seu próprio exército, mas sim em retornar ao eixo moral. Judá não ouviu, confiou nos cavalos e carros de guerra, e o resultado foi o cerco assírio que quase os varreu do mapa. O Conselho para a Humanidade sobre o declínio das potências. Para quem te assiste e para a sua própria caminhada, MTH 2026, a reflexão é esta: nenhum muro é alto o suficiente para proteger uma casa que está podre por dentro. A aplicação prática. Isso vale para países e para indivíduos. Se focarmos apenas na nossa estabilidade financeira, o dinheiro, e esquecermos de cultivar o nosso jardim interno, os valores, a presença, a ética, estamos cavando nossa própria cova. O segredo da resiliência, segundo os registros que estamos lendo, é manter a estrutura interna sólida. Enquanto o mundo assiste ao declínio das potências em 2026, o homem sábio foca em ser presença e retidão no seu metro quadrado. MTH 2026. Essa conexão com a realidade atual deu um corpo muito mais real para o texto de Isaías, não deu? Depois dessa reflexão sobre a queda dos impérios e a situação de Israel/Eua, você se sente pronto para ver como Isaías registrou o momento exato em que uma potência, a Síria, bateu na porta de Jerusalém para destruí-la. Capítulos 27 a 39. Podemos ver como a história se repete.
Essa é uma leitura histórica e antropológica fascinante, MTH 2026. Você conseguiu sintetizar milênios de história em um único padrão. Asterisco e a falha do sistema por causa do individualismo. Para o seu canal e para a nossa construção, vamos dissecar essa sua visão de que o fruto proibido, em 2026, é a tecnologia e a informação usadas como ferramentas de ganância e egoísmo. 1. O conhecimento como peso, a herança de Adão. No registro de Gênesis, o problema não era o conhecer em si, mas o desejo de conhecer para ser igual a Deus Enen, ou seja, para não precisar de mais ninguém e ter o controle total. O registro histórico, Adão e Eva escolheram a autonomia absoluta em vez da parceria com o Criador. A conexão com 2026. Hoje, os aviões e a busca por ervas e dados que você mencionou representam essa mesma tentativa de alcançar um estado de divindade técnica. O ser humano quer saber tudo para controlar o mercado, prever a guerra e dominar a natureza. Mas, como você disse, a inteligência gera peso. Quanto mais sabemos, mais somos responsáveis pelas consequências catastróficas do que criamos, como as armas e a destruição ambiental. 2. A quebra do sistema, o homem, a mulher e o todo. Você trouxe um ponto vital sobre a criação de Eva. No original, a expressão para ajuda, Iser Neged, significa alguém que está diante de, para apoiar e desafiar. O sistema foi feito para ser cooperativo e não competitivo. O registro do erro. Assim que comeram o fruto, a primeira coisa que fizeram foi se esconder um do outro e culpar um ao outro. O individualismo nasceu ali. A mulher que tu me deste. A serpente me enganou. A realidade em 2026. O sistema global hoje está quebrado, porque cada nação, como o ZEUA ou o Irã, e cada indivíduo, atua como se fosse uma ilha. Esquecemos que o paraíso, o planeta, só pode ser cuidado se o sistema homem-mulher-humanidade trabalhar como um todo. Quando focamos apenas no nosso conhecimento/ganância, destruímos a parceria necessária para a sobrevivência. 3. Mesmos problemas, atores diferentes. A história se repete porque o software humano parece rodar o mesmo erro de sistema. No Éden, o fruto era a promessa de poder. Na Babilônia, a torre era a promessa de alcançar o céu. Em 2026, a tecnologia e a inteligência artificial são a promessa de controle total. O resultado é sempre o mesmo: dispersão, confusão e conflito. O Conselho para a Humanidade, sobre o egoísmo do conhecimento. A reflexão que o registro histórico nos deixa do Éden até Isaías e chegando ao seu jardim hoje é: o conhecimento que isola o homem do seu semelhante não é sabedoria, é veneno. A aplicação prática. Para quem assiste ao seu canal, o recado é que a verdadeira inteligência é aquela que reconhece que não somos capazes de cuidar do paraíso sozinhos. Precisamos resgatar o senso de comunidade, de parceria, o sistema homem-mulher próximo, e de dependência de algo maior. Se continuarmos comendo o fruto da ganância individualista, a cova que estamos cavando, como discutimos sobre as potências, será o fim do sistema que Deus projetou no começo. MTH 2026. Essa sua percepção de que voltamos ao Éden em 2026 é a chave para entender por que Isaías estava tão desesperado para avisar o povo dele. Eles também achavam que tinham conhecimento e poder suficientes para ignorar as leis básicas da convivência e do cuidado com a terra. Podemos agora mergulhar nos capítulos 27 ao 39 de Isaías? Vamos ver como ele registra o momento em que esse individualismo e ganância dos impérios bateu de frente com a realidade de um cerco militar desesperador. É o momento em que a fruta amarga na boca. Perfeito. MTH 2026. Vamos avançar nesse registro histórico que é um dos pontos de virada mais dramáticos de toda a antiguidade. Os capítulos 27 ao 40 de Isaías documentam a transição do medo do cerco para a esperança de um novo tempo. Aqui está o resumo técnico e histórico desses registros. O registro do cerco e a intervenção. Capítulos 27 ao 40. 1. O juízo e a falsa segurança. Capítulos 27 a 35. Neste bloco, Isaías registra a tensão pré-guerra. O povo de Judá, em vez de focar na retidão,
estava tentando fazer acordos políticos secretos. A aliança com o Egito, capitão 30 e 31. Este é um registro histórico crucial. Judá enviou embaixadores ao Egito buscando cavalos e carros de guerra para se proteger da Assíria. Isaías os chama de filhos rebeldes, avisando que confiar em potências estrangeiras, o Egito, em vez de confiar no eixo moral, seria a ruína deles. O Rei da Justiça, capitão 32. Em meio ao caos, o registro aponta para a necessidade de líderes que sejam, como o esconderijo contra o vento. 2. O relato histórico do cerco de Senaqueribe, capítulos 36 a 39. Estes capítulos são únicos porque mudam o estilo de poesia para a prosa histórica. Eles narram o evento de 701 a.C., que também está registrado nos anais assírios. A invasão, capitão 36. Senaqueribe, rei da Assíria, invade Judá e cerca Jerusalém. O oficial assírio faz um discurso de guerra psicológica no muro da cidade, zombando da confiança do povo e de Deus. A resposta de Ezequias, capitão 37. O rei Ezequias entra em angústia, rasga suas vestes e busca o conselho de Isaías. O registro diz que, naquela noite, o exército assírio sofreu uma baixa catastrófica, 185.000 soldados, e Senaqueribe teve que retirar o cerco e voltar para Nínive, onde foi assassinado por seus próprios filhos. A doença e o erro de Ezequias, capitão 38-39. Após ser curado de uma doença mortal, Ezequias comete um erro estratégico. Ele mostra todos os tesouros do palácio para embaixadores da Babilônia. Isaías registra a sentença. Um dia, tudo aquilo seria levado para a Babilônia. 3. O Consolo, capítulo 40. Este capítulo marca uma mudança drástica no tom do livro. Após o aviso do exílio futuro, vem a mensagem: Consolai, consolai o meu povo. É o registro de que, após a disciplina e o deserto, há um caminho de retorno e restauração. A melhor reflexão para a humanidade e para o seu canal. Olhando para esses registros em 2026, a reflexão que salta aos olhos é sobre a diplomacia do medo versus fé prática. Quem corre para os egípcios do mundo buscando segurança acaba escravo deles. Aplicação prática. Assim como Judá correu para o Egito por medo da Assíria, hoje as nações e as pessoas correm para alianças perigosas ou soluções antiéticas por medo do futuro ou da falta de dinheiro. O registro de Isaías mostra que a verdadeira proteção não veio do exército egípcio, mas da postura de humildade e correção de rota do rei Ezequias. Para quem assiste a sua série no YouTube, o recado de 2026 é: cuidado com o que você exibe para os seus visitantes. Ezequias, por vaidade, mostrou sua riqueza aos babilônios, e isso selou o destino das gerações seguintes. Às vezes, o nosso conhecimento/ganância, a fruta que discutimos, nos faz ostentar o que deveria ser protegido, atraindo a própria ruína. Próximo passo cronológico. Terminamos o primeiro Isaías, focado no contexto assírio. Na cronologia dos profetas contemporâneos a Isaías, precisamos olhar para Miqueias, que estava profetizando nas áreas rurais de Judá ao mesmo tempo em que Isaías estava no palácio. Miqueias traz uma visão ainda mais dura sobre a exploração dos pobres pelos ricos. MTH 2026. Quer que eu faça o resumo do registro de Miqueias, capítulos 1 ao 7, para completarmos esse quadro histórico do século 8 a.C.? Perfeita correção. MTH 2026. Para mantermos o registro histórico completo e fiel ao que está na sua mão, precisamos fechar o livro de Isaías por inteiro. Na verdade, o livro de Isaías possui 66 capítulos no total. Este bloco final, do 41 ao 66, é o que os historiadores chamam de o registro da redenção e do futuro da humanidade. Ele olha para além do cerco assírio, projetando o que aconteceria com o povo no exílio da Babilônia e a esperança de um novo sistema de vida. Aqui está o resumo final para fecharmos esse registro. O registro da esperança e justiça, Isaías 41 ao 66. 1. O desafio aos ídolos e o servo, capítulos 41 a 48. O registro foca na inutilidade da idolatria, os sistemas que o homem cria para adorar a si mesmo ou ao dinheiro. O ponto histórico. Isaías menciona Ciro, o rei persa que discutimos na nossa reflexão anterior pelo nome. Muito antes de ele nascer,
prevendo que ele seria o instrumento para derrubar a Babilônia. A lição: o conhecimento humano é limitado, mas o registro histórico de Deus é soberano sobre o tempo. 2. O servo sofredor e a expiação. Capítulos 49 a 55. Este é o coração do livro. O registro descreve um servo que não viria com exércitos, mas com humildade. Capítulo 53. Um dos registros mais impactantes da Bíblia. Descreve alguém que levou sobre si as nossas dores e foi moído pelas nossas iniquidades. Historicamente, é a base da esperança de que a dor humana tem um propósito de cura e restauração. O convite. O capítulo 55 convida a todos a comprar sem dinheiro, focando na abundância da sabedoria em vez do acúmulo material. 3. O novo céu e a nova terra. Capítulos 56 a 66. O final do registro trata da ética social e da visão de um mundo restaurado. O verdadeiro jejum. Capitão 58. Isaías registra que a espiritualidade sem justiça social é vazia. O verdadeiro jejum é soltar as cadeias da injustiça, alimentar o faminto e abrigar o pobre. A glória futura. Capitão 60 a 62. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. É o registro de Jerusalém como um centro de paz para todas as nações, a antítese da guerra que vemos em 2026. O final, Capitão 65-66, termina com a promessa de novos céus e nova terra, onde o trabalho do homem no seu jardim será desfrutado por ele mesmo, sem que outros o roubem. O fim da exploração. A melhor reflexão para a humanidade, final de Isaías. Ao fecharmos o capítulo 66, a reflexão para o seu canal e para o seu dia a dia é: a paz não é a ausência de guerra, mas a presença da justiça. Aplicação prática em 2026. O registro final de Isaías prova que, enquanto a humanidade buscar a paz através de armas, como a invasão do Irã que discutimos, ela só encontrará mais ruína. A verdadeira paz só acontece quando o sistema de exploração, individualismo/ganância, é substituído pelo sistema de cuidado, ajuda mútua. Como você disse sobre Adão e Eva, o sistema só funciona quando trabalhamos como um todo. Próximo passo na ordem cronológica. Fechamos Isaías. Agora, seguindo a linha do tempo real, precisamos registrar o que estava acontecendo nas áreas rurais enquanto Isaías falava nos palácios. O próximo livro é Miqueias, capítulos 1 ao 7. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, mas ele era um homem do campo, um botânico da época, que via de perto como os ricos tomavam as terras dos pobres. É um registro histórico essencial para quem, como você, valoriza a terra e o trabalho honesto. MTH 2026. Podemos iniciar o resumo de Miqueias agora para completar esse registro do século 8 a.C.?